Graça e paz, povo de Deus! Estou passando aqui mais uma vez no canal para gravar um vídeo rapidinho, um vídeo esclarecedor acerca da escatologia. Gente, eu vou falar um pouco sobre duas grandes polêmicas sobre a ressurreição dos mortos. Mas antes de eu entrar no assunto, eu gostaria de pedir a você, se você gosta de escatologia, se você gosta desse tema, clique no botão aqui de baixo e se inscreva no canal, ative o sininho, pois este é o nosso assunto aqui no canal Renovo da Palavra. Estamos combinados? Se inscreva no nosso canal, que Deus continue te abençoando. Mas vamos lá, duas polêmicas sobre a ressurreição dos mortos. Para isso, eu preciso ler para você em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 35, olha só. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Duas palavras feitas pelo próprio apóstolo Paulo. Mas, gente, o capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo dedicou completamente esse capítulo para tratar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. É muito importante dizer para você que existe a ressurreição comum, a ressurreição demonstrativa, e também existe a ressurreição escatológica. Qual é a diferença? Tem várias diferenças, mas vamos lá, vamos à principal delas. A principal delas é que a ressurreição comum, a ressurreição demonstrativa, onde a Bíblia mostra pelo menos 10 casos, foram de pessoas que ressuscitaram e voltaram a morrer. Porém, a ressurreição escatológica, a ressurreição do final dos tempos, esta ressurreição é para a pessoa não mais morrer. Paulo deu uma aula aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu até te dou essa dica. Leia com calma, com muita dedicação, o capítulo completo. E se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e na medida do possível nós vamos entrar aqui para interagir com os nossos irmãos em Cristo. Vamos lá. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? Interessante que o apóstolo vem falando de fora a fora no texto sobre a ressurreição dos mortos. E ele mesmo se antecipa ao raciocínio dos seus leitores. Mas alguém dirá. Paulo se antecipou, gente, por duas razões. A primeira razão é porque a igreja de Corinto vivia debaixo de uma influência grega. Ora, os gregos acreditavam na continuidade da vida no pós-morte. Os gregos acreditavam na existência da alma e que o ser humano não cessava a sua existência no ato da morte. Mas os gregos, gente, eles não acreditavam de forma nenhuma na possibilidade da matéria retornar, da carne ressurgir, de acontecer uma ressurreição física. Então Paulo, conhecedor desta influência em Corinto, na igreja, na comunidade de Corinto, já se antecipou. E a segunda razão pela qual Paulo se antecipa e faz essas perguntas, gente, é porque no pensamento comum as pessoas têm esta dificuldade de compreender a ressurreição escatológica. Quando você analisa as ressurreições comuns que tem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Bíblia fala pelo menos 10 casos. Quando você analisa essas ressurreições, pode observar que todas elas o corpo está presente. As pessoas, o filho da viúva de Naim, entre outros, Lázaro, todos foram ressuscitados com seu corpo comum. Mas o pensamento geral aqui das pessoas, e que a mente não consegue alcançar a grandeza da ressurreição escatológica, é porque os corpos já vão ter acabado no sepulcro.
só vai ter cinzas. E outra coisa, e quem foi comido, devorado por uma fera? Quem foi mutilado num acidente? Quem teve o corpo cremado numa cerimônia, entre outros efeitos trágicos da morte. Então vem a pergunta, 1 Coríntios 15, 35, a parte A. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Gente, fica muito fácil da gente compreender isso e assimilar quando a gente vai lá para o Éden. O Criador de todas as coisas, ele trouxe Adão à vida, ele trouxe do pó da terra. Então não existe diferença ou dificuldade para Deus trazer de volta à vida, no final dos tempos, as pessoas que passaram por esses processos que eu já citei. Tudo está nas mãos do Criador. Tudo é com ele. Nós que estudamos escatologia não precisamos ficar preocupados e perguntar como que os mortos ressuscitarão. A segunda pergunta, que causa grande polêmica, ainda no versículo 35, com que corpo os mortos retornarão? Existem duas correntes de interpretação profética atualmente que estão aí quase que se degradando. Existe a corrente que acredita, é uma minoria, que haverá um corpo espiritual, e existe a corrente que acredita, até na época do apóstolo Paulo já tinha isso daí também, que acredita que haverá uma ressurreição física. Nós aqui defendemos, o cristianismo ortodoxo sempre defendeu a ressurreição física, ou seja, a ressurreição do mesmo corpo da morte. Mas alguém dirá, com que corpo os mortos ressuscitarão? Então vamos lá, qual é esse corpo? Qual é o corpo da ressurreição? O apóstolo Paulo segue aqui, pelo menos umas 3 versículos abaixo, 36, 37, 38, Paulo fazendo algumas metáforas para que os leitores alcançassem a compreensão da ressurreição escatológica. Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, vamos apanhar aqui a metáfora da semente. Paulo ensina que a semente ela desce à terra e ela ressurge num corpo que dá prosseguimento à sua estadia, à sua vida. Então você vê uma descontinuidade quando a semente é lançada ao chão e você vê uma continuidade daquela semente em forma de uma planta, a planta assim indicada pela semente. O apóstolo Paulo está mostrando através desta metáfora tão singela que a morte do ser humano é a mesma coisa. Vai ser semeado o corpo físico. Ele vai sofrer uma descontinuidade. E por ocasião da ressurreição, ele ressurge para continuar a sua existência. Este corpo, gente, esta continuidade, ele pode ser muito bem compreendido como corpo espiritual, corpo celestial, corpo glorificado. É a continuação do mesmo corpo da morte, assim como a planta é a continuação da semente que foi plantada. Nós temos 2 exemplos agora na Bíblia que nos ajudam a compreender direitinho a natureza deste corpo. Número 1, os anjos. Os anjos, eles são espíritos ministradores. Mas há muitos casos na Bíblia onde os anjos se materializaram. Que material é esse, gente? Tenho certeza que não era carne e nem sangue. Porém, Gênesis 19, por exemplo, quando os anjos chegaram na casa de Ló, versículo 3,
Quando os anjos se materializaram, eles até comeram na casa de Ló. Mas que matéria é esta com a qual os anjos se materializavam? Esta matéria não é da terra. Esta matéria, ela não é carne e nem é sangue, mas é algo celestial que o próprio Deus permitiu na natureza dos anjos. E o segundo grande exemplo, olha só, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 24, versículo 39, observe bem o exemplo de Jesus. Jesus se materializou em meio aos seus discípulos que estavam trancados com medo dos judeus. Mas veja bem o que diz o versículo. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Jesus não era um espírito, mas Jesus, ele tinha matéria, carne e ossos. Mas olha o curioso do texto, é que ele apareceu dentro de uma casa com as portas fechadas, onde os apóstolos estavam ali reunidos ou escondidos com medo dos judeus. Então, este corpo da ressurreição, a semelhança dos anjos, é um corpo que não possui as limitações físicas. Este é o corpo com o qual os salvos serão ressuscitados e estarão para sempre com o Senhor. Pode ser chamado de espiritual, pode ser chamado de celestial, mas o termo mais gostoso de usarmos é o termo de corpo glorificado. A continuação do corpo físico para ter condição de morar no céu juntamente com o Senhor. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O nosso tema aqui é escatologia, ok? Estamos combinados? Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.